Você já percebeu que as pessoas mais inteligentes raramente parecem as mais felizes? E se aquilo que sempre disseram ser uma vantagem fosse também uma maldição? Se você já sentiu que pensa demais, questiona tudo e nunca consegue desligar propriamente, este vídeo pode explicar o motivo. No final, você vai descobrir por que isso acontece e como impedir que sua inteligência se transforme na sua maior prisão. Mas, antes, se você gosta de filosofia e quer aprender a dominar propriamente, inscreva-se no canal. Agora, preste atenção. Existe um padrão curioso na história. Nietzsche terminou seus dias em colapso mental. Van Gogh transformou sua dor em arte, mas morreu sem encontrar paz. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre o sofrimento e o tédio. Coincidência? Ou existe alguma ligação entre inteligência e sofrimento? A maioria das pessoas acredita que quanto mais inteligente alguém é, mais feliz essa pessoa será. Mais dinheiro, mais sucesso, mais respeito. Mas a realidade mostra outra coisa. Quem pensa demais costuma dormir menos, questiona mais, sente mais, preocupa-se mais. Enquanto muitos vivem no piloto automático, algumas pessoas simplesmente não conseguem parar de analisar tudo. E é justamente aí que começa o sofrimento. A inteligência não aumenta apenas a capacidade de resolver problemas. Ela também aumenta a capacidade de enxergá-los. Imagine duas pessoas caminhando pela mesma floresta. Uma vê apenas árvores bonitas, a outra percebe árvores doentes, sinais de incêndio, mudanças no clima e tudo o que pode dar errado. Qual delas terá uma caminhada mais tranquila? Nossa mente funciona exatamente assim. Quanto maior a consciência, maior o número de coisas que conseguimos perceber. E quanto mais percebemos, mais difícil se torna ignorar a realidade. Schopenhauer acreditava que a inteligência amplia a nossa percepção da dor. Os animais vivem apenas o presente. Nós imaginamos o amanhã. Mas quem possui uma mente extremamente analítica consegue imaginar dezenas de futuros diferentes. A mente cria cenários, problemas, fracassos, perdas, discussões que nunca aconteceram, medos que talvez nunca existiram. É como viver centenas de vidas antes mesmo que uma delas aconteça. E isso cansa. Mas existe algo ainda mais profundo. Pessoas inteligentes raramente aceitam respostas prontas. Elas perguntam, questionam, duvidam, enquanto muitos aceitam uma ideia porque todos acreditam nela. Elas querem entender o motivo, e essa busca destrói ilusões confortáveis. Quanto mais você entende o mundo, mais percebe como ele pode ser injusto, como o tempo passa rápido, como as pessoas escondem quem realmente são, como quase tudo é passageiro. É impossível voltar a enxergar o mundo da mesma forma. Sócrates dizia que a verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos nossa própria ignorância. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o tamanho do que ainda não sabemos. É um paradoxo. Quem sabe pouco acredita saber tudo. Quem sabe muito percebe o quanto ainda falta aprender. Quanto menor o conhecimento, maior costuma ser a confiança. Quanto maior o conhecimento, maior costuma ser a dúvida. Mas talvez o sofrimento mais silencioso seja outro: a solidão. Não estou falando de estar sozinho. Estou falando de sentir que ninguém ao seu redor faz as mesmas perguntas que você. Enquanto muitos falam apenas sobre dinheiro, trabalho e entretenimento, você pensa sobre propósito, tempo, morte, liberdade e consciência. E muitas vezes parece que ninguém entende. Nietzsche escreveu uma frase que resume isso perfeitamente. Aqueles que foram vistos dançando foram considerados loucos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Talvez pessoas inteligentes não sofram porque são melhores. Talvez sofram porque enxergam aspectos da realidade que a maioria nunca percebe. Mas existe um inimigo ainda mais perigoso: pensar sem agir. Você analisa tanto uma decisão que acaba não tomando
tomando nenhuma. Imagina todos os riscos, todos os erros, todas as possibilidades. E enquanto isso, a vida continua. Marco Aurélio entendia isso. Mesmo comandando o maior império da época, escrevia diariamente para lembrar a si mesmo de agir. Porque conhecimento sem ação se transforma em peso. E aqui está a resposta que talvez você estivesse procurando desde o início. A inteligência nunca foi a verdadeira causa do sofrimento. Ela apenas acende a luz. Imagina entrar em um quarto completamente escuro, você não vê a bagunça. Então alguém acende a luz. A bagunça surgiu naquele instante? Não, ela sempre esteve lá. Você apenas passou a enxergá-la. É exatamente isso que a inteligência faz. Ela revela a realidade, mas também oferece uma escolha. Você pode ficar paralisado, olhando para tudo o que está errado, ou você pode usar essa consciência para construir uma vida melhor. Os estoicos entenderam isso antes de quase todo mundo. Você não controla o mundo, não controla o passado, não controla as pessoas, mas controla a maneira como responde a tudo isso. E é nesse momento que a inteligência deixa de ser uma maldição, porque a consciência sem ação gera sofrimento, mas a consciência acompanhada de ação gera transformação. Talvez a felicidade nunca tenha sido o prêmio por ser inteligente. Talvez o verdadeiro prêmio seja enxergar com clareza suficiente para viver de forma mais consciente. A pergunta não é se você pensa demais. A pergunta é: o que você fará com tudo aquilo que a sua mente consegue enxergar? Se este vídeo fez você refletir, inscreva-se no canal. Aqui nós não buscamos frases bonitas, buscamos compreender a realidade, mesmo quando ela é desconfortável. E escreva nos comentários apenas uma palavra: consciência. Porque quem aprende a dominar a própria mente transforma aquilo que parecia uma maldição em sua maior força. Falou?